Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, graças a Deus, para todo o estado do Rio Grande do Sul, em HD, bonito, todas as localidades que tem que entrar em HD. Tem algumas ainda que estão faltando. Mas nosso programa está começando com os assuntos deste dia de hoje, algumas coisas que ainda estão por acontecer, também nós vamos falar, dá para prever algumas coisas, mas o importante é que você esteja ligado conosco aqui no Atualidades Pampa. O Nenê, conhecido também como Gustavo Vitorino, está com o WhatsApp. Tô fora dessa operação hoje. Tô fora dessa operação hoje. Conheço essa frase de algum lugar, hein? Conheço a frase de algum lugar. E, entre os assuntos de hoje, eu vou sugerir alguns, entre eles, o gesto de solidariedade que a equipe toda, que a delegação do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense fez com os venezuelanos, que muitos emocionou, além de tê-los alimentado, né? Porque a verdade é essa, além de tê-los alimentado. Isto não significa absolutamente nada. Essa frase é do juiz Sérgio Moro, a respeito de uma foto, de uma fotografia dele com sua esposa, que adora uma luz, ele também adora uma luz, ao lado de João Dória e sua esposa, que também adoram uma luz. Não é verdade, Cantofone? Tu que conhece eles. Muito, ela principalmente. Isso. E o juiz Sérgio Moro está sendo criticado nos mais diferentes veículos justamente por isso. Será que eles não estariam se comprometendo com partidos? Isso não fica bem para ele? E aí as lambanças vêm e vão acontecendo. Você sabe que as duas notícias se ligam, né? Se ligam, inclusive, com a do... A notícia da Venezuela se liga com essa que você leu do Sérgio Moro. Porque eu acho engraçado, esses jornalistas que fizeram essa coisinha, fizeram essa onda aí com o Sérgio Moro, me parece que não lembraram de falar das fotos que a Dilma tirou com o Maduro, que o Lula tirou com o Maduro, os discursos do Lula, os discursos de outros próceres da esquerda brasileira, elogiando a Venezuela, a verdadeira democracia, isso e aquilo. Engraçado, essas fotos ninguém falou nada, ninguém lembrou nada. Foram muito veiculadas, né? A Venezuela está num estado, está virado que todo mundo viu. Agora, teve uma coisa que pouca gente mostrou. Vocês viram as fotos das mansões dos dirigentes da Venezuela? Eu não vi. Confesso que não vi. Dos ministros, dos líderes da... Agora, com o dinheiro da onde? Não deve ser do trabalho. Do BNDES, né? Vitorino, Do BNDES, nosso dinheiro. E ainda a nossa imprensa perde tempo em falar do gás. Eu acho que o gás devia ter feito a limpa total. Olha, começou cedo. Porque hoje o cara que fala do PT, jornalista ou não, ou ele tá chapado, ou ele tá numa seita, ou ele passou por uma lavagem cerebral. Cuidado. Porque não tem que cuidar para dizer isso, desculpe, mas porque é um absurdo o que todo mundo viu na Venezuela, desse jogo do Grêmio Monagas. As pessoas não têm que comer, não tem papel higiênico, não tem mais nada. Como é que tu vai apoiar um partido que apoia isso? Nossa, é Venezuela? Não, eu prefiro todo mundo de coturno na rua. Prefiro que não tenha liberdade nenhuma, para ter dignidade. Mas não é só PT não, viu, Ruxo? Tem outros partidos aí de esquerda que estão alinhados e têm o discurso exatamente igual. Eu só quero ter um viés um pouco diferente do que vocês estão analisando. Até para manter a coerência com o que fiz aqui. A gente criticou muito o Gilmar Mendes por tirar foto, ele um ministro, tirar foto com políticos. Eu acho, sim, que o Moro tinha que cuidar com a imagem dele e não tirar fotos com políticos. A comparação não é boa. Se a Dilma, que é uma política, tirou foto com outro político lá buscando dividendos, que se submeta às críticas. Agora, um poder judiciário que nós pregamos que fique isento, um juiz que está na crista da onda, que gera sob cuidado os maiores processos da nação, ele jantar com político, ele deveria ter cuidado. Cuidado, não está fazendo nada errado, mas eu acho que ele deveria ter cuidado, sim. Acho que a comparação com políticos, Gustavo... outra coisa. Deixa eu pegar nessa linha que o Ruxo abordou. Vamos lá. Deixa o Mário só dar a opinião dele, que ele não deu ainda, e a gente continua. Não, eu só quero falar a respeito do que em realidade aconteceu. No ano anterior, quem ganhou o prêmio foi o senhor João Dória. João Dória foi encarregado de entregar o prêmio, esse mesmo prêmio, ao Sérgio Moro. Foi isso que aconteceu. Então eles tiraram uma fotografia que é uma fotografia oficial. Isolada. Claro, eles receberam. Eles receberam o prêmio de uma fundação. É uma fundação que escolhe o brasileiro do ano, o brasileiro de destaque, enfim. Agora, em relação ao Poder Judiciário, eu quero emendar. Você já viu as fotos que o Gilmar já tirou até hoje?
que o Lewandowski tirou? Vi, que o Toffoli tirou? Vi, e quase morremos por ela. E eles são ministros, eles são a última eu continuo achando, e eu não vi ninguém que não falando. dá para comparar. Porque uma coisa é o Gilmar Mendes na casa de alguém. Ele estava num evento. Entendeu? Já que não, que é só para não dar mistura. Mas é que a turminha... a tua explicação é boa, Magda, é verdade. É que a manchete... Uma coisa é o Gilmar Mendes ser padrinho de casamento de não sei quem e liberar as pessoas. Ele tá eu tá na tua casa, e outra coisa é quem quer que seja, estar numa situação pública. Magda, é que a gente talvez cometeu um equívoco. A gente deu a informação e deu a explicação da foto depois do nosso comentário. Sim, mas é porque a gente não deixa falar, a gente não deixa ninguém completar. Eu pensei que as palavras não, mas porque sim, querido. Como eu disse, eu falei em tese. Eu, assim como não queria... Não estou xingando. Assim como eu acho que nenhum ministro poderia tirar, e nós fomos críticos disso, eu acho que um juiz não pode tirar foto com político, seja em condição. Agora, numa entrega de prêmio, nós teríamos que ter recebido a explicação. Eu acho uma besteira isso, sabe por quê? Mas então eu não pode fazer nada. Ele não pode uma coisa de pode. Ele não pode paquerar, ele não pode dar noite. Pode tudo. Não pode, quer dizer, não pode. A liturgia do cargo. A liturgia do cargo não permite, por exemplo, que Gilmar Mendes, fora do horário de trabalho, e não constando na agenda, visite o Michel Temer de noite. Não pode. Não pode. E o Gilmar e qualquer outro. Mas como ele como eles estão soltando? Ele não tem nenhum problema com a justiça. Não, mas eles estão soltando, como eles estão soltando, esses não são criticados. Eles estão criticando o que está mandando essa turma pra cadeia. E peraí, o João Dória responde algum processo? Nada. O João Dória tá limpo. E quem o Moro mandou prender? Mas é o seguinte, quem o Moro mandou prender? Então assim, o Moro virou vidraça. Agora, a bem da verdade, vamos dizer uma coisa que é preciso esclarecer aqui. Não existe nenhum problema de uma mulher tirar uma foto de biquíni na praia com uma caipirinha na mão. Não tem nenhum problema. Não se ela for uma juíza de direito. Não precisa a liturgia do cargo. Não precisa nem ser uma juíza de direito. Tá. Vamos ver um fato recente. Cristiane Brasil, cotada para ser ministra, embaixo do mau tempo, a bonita me sai com 5 bombadão passeando de lancha. Ministra do Trabalho. Ministra do Trabalho. Com 14 milhões de desempregados no país. E com a posse sendo questionada porque tem processo na Justiça do Trabalho, não registra o funcionário, quer dizer... Mas é que é o seguinte, a esquerdinha que domina as redações hoje é o seguinte, a manchete era Moro tira foto ao lado de Dória em Nova York. Oi? Tá, e aí? Tá, inveja, queria eu ter tirado. 3 pontinhos, cadê o resto? Isso aí, mas o que veiculou foi só isso. Aí as redes todas se engajam e falam horrores. E aí porque a maioria da população não conhece as informações corretas, a notícia correta, né, Chicão? Mas felizmente quem assiste Atualidades tem a informação correta. Eu penso um pouco diferente, sabe por quê? Porque o político americano é muito mais honesto que o brasileiro e ele tira foto com o Schwarzenegger, com a atriz pornô, com a atriz de Hollywood, e tá tudo bem. E aqui também tá tudo bem. Aqui também agora o João Dória eu acho que é um cara respeitável até. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de outras coisas. Só para que fique claro, porque senão nós vamos envolver o Schwarzenegger nessa discussão aqui. Eu acho que um juiz de direito que coordena hoje uma operação mundial de limpeza de um país, ele não deve tirar foto com um político. Neste caso, ele estava recebendo um prêmio, está justificado tudo. Mas o conceito, eu falei do conceito, e eu não retiro o meu conceito. E assim, era um e não é o Moro, podia ser o João, o Pedro e o Ivan. Evento público, entendeu? Se eles tivessem ido jantar na casa do Dória, ou o Dória tivesse ido jantar na casa dele, eu não acharia legal. Não precisa, deixa pra jantar outro dia, vou jantar com outras pessoas. Se cuida, né? Se cuida. A gente mas se cuida. Daí a deitarem falação em cima dele. Falando em falação, Magda, hoje rolou um amarelão, né?
Rolou um amarelão? Rolou um amarelão hoje. Ontem nós falamos aqui no programa que a reunião do Copom hoje deveria reduzir em 0,25 a taxa básica de juros no Brasil. E quando isso foi ventilado pelo mercado ontem, no final da tarde, nós comentamos no Atualidades Pampa de ontem, a gente viu que o mundo desabou. Ontem à noite eram críticas de economistas pelo Brasil inteiro, certamente estava assistindo Atualidades Pampa, né? Claro, e a partir daí tu sabe que a gente pauta isso. Você está brincando, a gente anda pautando. Vamos. Tem gente nos assistindo. Gente nos assistindo com canetinho e papel na mão. Assim, ó, o que aconteceu hoje pela manhã foi que antes da reunião houve, digamos assim, uma troca de mensagens, um festival de ligações telefônicas e eu aposto 9 fichas em 10 que a manutenção da taxa básica de juros em 6,5%, como ficou decidido hoje pelo Copom, foi consequência da enxurrada de críticas que eles receberam ontem. A gente está brincando aqui, mas eles receberam críticas pelo Brasil inteiro, de economistas, enfim, e até do exterior. Porque a alegação é de que, como o dólar se fortalece cada vez mais em relação à moeda brasileira, a economia brasileira vai mal, obrigado, e o governo brasileiro tem uma credibilidade cada vez menor, não é hora de você afastar dólares, não é hora de você afastar reservas cambiais. E o Brasil abriu uma torneira inacreditável. O que está saindo de dólar do Brasil, provocando essa alta, é assustador. E eu associo tudo isso, Magda, todos esses fatos também, ao fato de que em dezembro pode acabar o recreio, né? Vai acabar o recreio, porque a merenda já acabou há muito tempo. Tem gente pensando assim, vou me ajeitar agora. Por que você pensa que a gasolina quase dobrou de preço em 1 ano e meio? Mas e aí você, não, a Petrobras agora não vai ter. Você acha que não tem roubalheira na Petrobras? Mas tá evidente que o negócio continua. Vai muito bem, obrigado, com a gasolina a 4,50. Então... No Rio, 5,20. Eu já paguei quase 5 reais. Olha aí, eu esse meu carro. Tá, e aí, então acabou a roubalheira? Não. Sabe, olha, a situação, na minha opinião, tem um componente externo, sim, que é preciso admitir tecnicamente, mas tem um componente interno muito forte. Tipo assim, olha, gente, nós temos até dezembro para se ajeitar. É verdade. E hoje, sabes que, falando sobre esse assunto... Doutor Ruschel, eu falo... O meu médico... Não, inclusive ele se engasga. Vou ter que defender esse cara amanhã. Fica tranquilo, doutor Ruschel. Faz 3 anos. Estou precisando de uns honorários desses de Lava Jato, desse mas aqui parece que havia de uma mão só. É só trabalho. Receber a outra... Primeiro me bota na Lava Jato. Porque nós estamos decepcionados aqui. Eu e o Chicão nunca conseguimos ser citados, né, Chicão? Nunca. Nunca foi citado, nada como queria ter. Nunca tive cartão de ninguém. Como dizia o Eduardo Cunha, botaram 3 milhões de dólares na minha conta para me comprometer. Pô, por favor, coloca na minha, quero me comprometer. Quero me comprometer um pouco. Me arranja uma confusão. Minha vida está muito calma. Doutor Ruschel, por favor, fale. Eu quero fazer um esclarecimento, quero dar informação e depois quero fazer um esclarecimento. Posso esclarecer? Gustavo, até me reforça isso aqui, porque é muito importante. Não pede ajuda dos universitários, é que surgiu uma notícia que o presidente da OAB do Distrito Federal, foi o doutor Juliano Costa Couto, foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção, por vazamento de informações privilegiadas em relação aos processos da JBS. Mas a informação, Gustavo, bem do que nós estávamos tratando aqui na bancada, ela chega entrecortada, chega entre meia, e tu sabes que nós temos na presidência da OAB Nacional em Brasília uma figura gaúcha, que é o doutor Cláudio Pacheco Prates Labac, uma figura do qual nós todos nos orgulhamos muito, presidente 2 vezes da OAB regional aqui, e ele está como presidente da OAB nacional. Então, como a notícia veio de Brasília e presidente da OAB, esclarecendo. Não vamos confundir. Esse colega, ele nega os fatos, ele diz que nunca teve contrato de prestação de serviço com o grupo JBS, ele nega qualquer envolvimento e que tomara que ele consiga se esclarecer com a polícia, mas que não tem nada a ver com o nosso presidente da OAB Nacional que está assim, lá. A OAB Nacional presidida pelo Lamarck. Todos os estados têm uma OAB. Tanto é que quando eu digo assim, eu fiz um evento para a OAB do Rio Grande do Sul, é seccional do Rio Grande do Sul. Tem Rio Grande do Sul, tem Distrito Federal, tem Rio de Janeiro, brilhantemente presidida pelo doutor Ricardo Breyer também. Então, assim, não vamos confundir. O presidente da OAB de Brasília é uma coisa e o presidente nacional da OAB
é outra coisa que é o Lamarck. Não, a OAB é uma instituição de classe. Sim, claro, mas às portanto, vezes ela tem, sabe, né? ela tem pensamento conservador, pensamento reacionário, de direita, de esquerda, de centro, de meio. Ela representa uma classe. Sim, claro. Ela não representa uma ideologia ou uma política, né? Bah, mas hoje vocês estão bárbaros. O programa começou num grau blaster. Mantenham. Chicão mandou bem em relação às esquerdas no Brasil. Teu cabelo tá lindo. O meu. Obrigada, Sandrinha Poleto, que mandou esses beijinhos. Bom, imagina se a Sandrinha Poleto diz, Magda, você começou bem mandando e o cabelo do Chicão tá lindo. Ainda bem que A Magda é o seguinte, eu tô todo de vermelho Pois hoje. não. E relógios vermelhos e camisa vermelha para homenagear o meu time. O Internacional? Da Espanha, O Internacional? Da Espanha, que é todo de vermelho, Adora que é o variar, Atlético Madrid, que ganhou a Liga Europa, ganhando de 3-0 do Olympique de Marseille em Lyon, com o Diego Simeone de técnico. E também falando que a seleção da Inglaterra já foi convocada e teve uma zebra. Goleiro Hart está fora da seleção. A seleção da Inglaterra vai incomodar na Copa do Mundo. Chicão, dentro dessa informação que tu deu, você sabe que o Atlético de Madrid, a Oscar Atlético de Madrid está merecendo um título legal, né? Ele Porque ganhou um bom o time. Campeonato Espanhol É um bom time, duas é um bom vezes, time. aí chegou na final 2 vezes, perdeu pro Real Madrid. Mas no ele teve programa. uma sorte muito interessante, porque você sabe que a maior rivalidade dentro da França não envolve o Paris Saint-Germain. É o Lyon. É o Lyon e o Marseille. E o Lyon precisa ir para a Champions League. E o que aconteceu? Como a final foi em Lyon, a torcida do Lyon torceu para o Atlético de Madrid. Por incrível que pareça. Exatamente. Mas, Vitorino, tu que é um cara que conhece tudo dos meandros, de tudo, um homem bem informado. Tá, chega, é o né? esteio da nossa Vamos bancada. lá, Tu viu que o rei Juan Carlos estava lá na entrega de medalhas? Estava. E o time do coração do rei Juan Carlos é o Atlético de Madrid, não o Real Madrid, que todo mundo pensa porque é real, o time do rei é o Real Madrid. E é interessante como o futebol espanhol começa a ganhar consistência em outros clubes. Porque até algum tempo atrás, o Campeonato Espanhol era um saco, né? Era só Real e Barcelona. Era Barcelona, Real, Barcelona. Agora Tem veio Sevilha. Madrid, tem Valência. Há uns 4 ou 5 anos atrás, o Villarreal conseguiu montar um time interessante também. O Atlético de Madrid já faz parte da primeira linha. É interessante. Falta acontecer isso. Na minha opinião, falta acontecer isso em outros países. Mas o problema do Atlético engraçado. de Madrid é que ele é o primo pobre do Real Madrid. Ele é que nem tu ser vizinho do Alexandre Grandene. Aí tu chega pra mulher, meu amor, eu comprei um novo Honda. O cara tá chegando de Lamborghini. O Real Madrid é o Alexandre Grandene. Gustavo, na verdade, o mundo inteiro tentava fugir da espanholização do futebol. Era uma expressão que se cunhou no mundo do futebol, que era exatamente isso. Porque a Espanha tinha distribuído entre Barcelona e Real Madrid as verbas muito diferentes dos demais clubes. Os outros muito Então, atrás. se temia isso. Aí, a própria Espanha se corrigiu em si mesma. Ela também arrumou hoje as cotas de participação E o de futebol brasileiro não televisão arruma, dos demais. O futebol brasileiro está na contramão. Não, tá contra dos demais o clubes. Flamengo ganha 10 vezes Tá mais. falando que em o contramão, que foi aquele desespero daquele jogo ontem? Do meu querido tricolor? Porque só tem eu agora. Eu não entendi por que o Grêmio levou um time Quase reserva. Foi uma estragou. bela partida Quase enfrentando lá os estragou. fabricantes de bicicleta, lá, os Monark lá. Não foi feio, não. Dona Magda, se eu pudesse falar um minuto, eu gostaria. Porque... Então fala do... Fala, mas fala. Fala do mundo. Você quer reverência para falar? Fala. Os Faz dois, assim, os não me dois trata corvinhos mal. que estão aí desse lado aí. Os dois corpinhos. Dois corvinhos, corvos, Essa é aquela corpinha, corpinhos. O é muito bom. O porco no rolete, eu não esqueci. O Nietzsche, no seu livro, assim falou, ou falava Zaratustra, ele dizia uma frase, Presta atenção. os poetas mentem. Os poetas mentem. E por que ele diz isso? Porque os poetas, em realidade, no seu sentido abstrato, mentem. Porque tudo aquilo que é dito no romantismo, nada disso aí absolutamente existe, porque a vida prática é totalmente diferente daquilo que os poetas dizem. E como o senhor Michel Temer é um poeta, transformou esse país numa barafunda, quer dizer, numa coisa horrorosa que ninguém mais entende nada, ele lança através do seu marqueteiro um slogan que diz o seguinte: o Brasil voltou 20 anos em 2.
Aí começaram a queimar ele, ridículo, a frase ridícula, mas voltou, etc, etc. Já tiraram essa frase, já tiraram fora. Bom, aí o Rio de Janeiro, como é o paraíso da irreverência, está lançando um bloco que se chama O Brasil Voltou 20 anos em 2, e esse bloco vai sair o ano que vem lá no Rio de Janeiro. Não, o espírito do carioca é um negócio fantástico. O carioca, ele vive com um conto por mês, ele toma o chopp, o pior chopp que tem ali em Copacabana, do Boteco do Português, lá do Chico, lá meu amigo. Ele come o pior bacalhau quando consegue comer, come cação, achando que é bacalhau. É tudo assim, mas tá sempre feliz e tudo rindo. O carioca praia. É fantástico. Isso aí. Tem praia, tem mulher bonita. Não temos nada disso. Nada disso. Deixa eu só falar uma coisa do Temer ainda, por favor. Sobre o Temer. Então pode falar. Não, eu só queria pegar o gancho que o Temer efetivamente está mal assessorado. A sua equipe de marketing querendo criar uma figura. Nós ficamos defendendo. Estava nesse período que teve fora, que a gente trouxe vários momentos que o Temer tentava se popularizar, decidindo ainda se lançaria a sua candidatura, né? Agora ele lançou um vídeo, faz 1 ou 2 dias, que ele tentou se aproximar dos jovens. Eu não sei que departamento de marketing dele fez lá, pegou 3, 4 meninos com essa linguagem desses magrinhos, invadiram o Planalto e fizeram uma entrevista. Eu estou rindo porque é risível mesmo. Eu ouvi a gravação. Mas que então, que coisa constrangedora com o presidente da República. Então chegaram os meninos lá com uma linguagem, aí presidente, presidente, o presidente tentando se mostrar jovial e tentando fazer uma linguagem de aproximação. Né? Nós estamos precisando de um pouquinho de seriedade. Então, em relação à imagem, ele está mal assessorado. E como isso não é o suficiente, né? E desse caminho dele aí de querer chegar mais perto da população, aí ele resolveu falar sobre as séries de televisão que ele assiste. Meu Deus. Tomou uma vaia nas redes, uma coisa horrorosa. Mas podemos falar de futebol de novo, Mário Marcelo? Porque agora eu tenho que dar licença. Por gentileza, Cavalinhos, posso usar a palavra? Porque a dona Yara Corrêa me chamou de grossa, de mal educada. Eu lhe bloqueei, dona Yara. Grossa e mal educada é a senhora que entra no meu telefone sem ter a minha quiescência. Certo? Magda, sobre o Lula, eu queria fazer uma pergunta para o Vitorino. Mas procura dicionário. Um amigo nosso, empresário do Atabantiti, ele pediu para não citar o nome aqui, perguntou o seguinte: por que a imprensa não faz essa citação ou essa citação é proibida? Tipo assim, ó, o ex-presidente da República e presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Essa frase é proibida de dizer? Claro que não. E por que ninguém disse que ele é presidiário? Essa pergunta que ele perguntou. A dona Yara Corrêa vai dizer que é ser grosseiro e mal educado. Você quer que eu diga de novo que nós temos hoje, nós vivemos num país socialista? Nós temos um processo de doutrinamento nos últimos 15 anos na academia. Esses jornalistas jovens aí, essas redações... Ontem aconteceu... Lembra aquele negócio que eu falei ontem? Até dei o nome aos bois aqui da Globo News, colocaram a pergunta. Pô, a apresentadora Leilane Nova, de tão indignada hoje, ela foi para as redes sociais. Ela disse, olha, eu sou apresentadora e aquela pergunta que era de interesse da emissora no horário foi colocada no ar por um produtor no programa, que eu não vou dar o nome, porque eu não vou ser esse dedo duro. Eu nem sabia o que estava no ar. Porque ela passou o dia sendo xingada. Porque a Globo News ontem colocou a seguinte pergunta no ar. Você acha que um policial militar de folga pode impedir um assalto, agir contra um assalto? Esse foi esse assunto. E aí a apresentadora da Globo News passou o dia sendo xingada hoje na internet. Pô, não teve nada a ver com isso. Ela disse, olha, gente, eu nem sei o que está no ar. Eu estava lendo o texto, lendo a notícia, e corre aquelas letras no ar. Aquela pergunta, aquela enquete é feita por um produtor. Agora, o que tu imagina que seja esse produtor? Mais ou menos o mesmo rapazinho hoje que deu entrevista aí falando sobre aquela famosa memorando do gás. Tu viu o sujeito falando? Pô, só faltou botar a camisa vermelha. É essa garotada que hoje levanta as enquetes, levanta isso, levanta aquilo, coisa e tal. O processo de doutrinação atingiu consistência hoje na comunicação. Então nós temos que admitir, nós somos comunicadores, mas somos tratados o quê? Direitistas, fascistas, não sei o quê. Aqui já não defende bandido de partido nenhum. E eles defendem. Então tem doutrinação. Pô, o presidente do sindicato dos jornalistas foi lá ameaçar um jornalista. Tu sabe, Gustavo, que circulou, a gente
entrou passando esse assunto ontem, né? E hoje continuou repercutindo. Circula um vídeo de uma sessão em São Paulo, um vereador falando, criticando aquela mãe que matou aquele... Ele teve o desplante numa sessão oficial de votação, ele pediu a palavra... Formal, uma coisa formal. Formal. Que ele não poderia... Que o bandido chegou, como todo bandido chega, armado, mas não se tinha certeza que ele iria matar alguém. Se ele tivesse atirado, aí então... ela poderia ter atirado. Vai esperar atirar. Ela teria que ter esperado ele fazer. Porque ele só chegar armado, apontando uma arma para as crianças, não seria motivo para ela fazer o que fez. Senhores, isso foi dito por um vereador numa sessão de Câmara reproduzida pelo país. Então é muito difícil, sabe? É muito difícil. Eu fico imaginando quem é que vota nessa coisa. Bom, o que pensa assim, né, Gustavo? Quem é que pensa assim? Agora, o Ruschel, isso levanta uma preocupação muito grande, porque todo mundo tomou ciência hoje durante o dia que um dos maiores doleiros do país, se não o maior doleiro do país, foi preso. E depois que a polícia o prendeu, descobriu que ele é praticamente o operador dos grandes traficantes da América Latina. E aí descobriram que tem, Chicão, os traficantes compram políticos. Mentira. Políticos. Novidade. Mentira que descobriram isso. Políticos. Eles compram políticos. Tinha político na caixinha. Vai vir na denúncia agora, porque foi encaminhada ao MP. O MP está preparando a denúncia. Vai vir políticos que recebiam dinheiro de doleiro com origem no narcotráfico e na bandidagem. Mas não vamos longe. Nós tivemos aqui um pessoal daqui preso que também é... Então, não esqueçam. Essa turma que está defendendo o bandido... Está defendendo o bandido... Né? Tem motivo. Pode estar a serviço. Tem motivo. Né? Agora eu fico imaginando, quem é que vota nesses caras? Pois é. Aí olha aqui, ó. Olá, meu nome é Wesley Silva, de Porto Alegre. Lanço algumas perguntas. Uma pergunta para cada integrante da bancada. Magda Beatriz, como posso ser apresentador deste programa? Sou correto, falo bem, tenho ideias boas para compartilhar e tenho amigos que confiam em mim. O que mais importa, faço qualquer coisa lícita para sentar com vocês. Gustavo Vitorino, se eu fosse deputado federal e escrevesse uma Constituição com alguns amigos confiáveis e honestos, poderia ser colocado em votação para mudar esta porcaria de Carta Magna? Não, infelizmente, para a gente mudar a Constituição brasileira, nós precisamos de um mecanismo previsto na própria Constituição, que é uma nova Constituinte, onde parlamentares seriam eleitos exclusivamente para elaborar a nova Constituição. Existe a possibilidade do mesmo parlamento mexer na Constituição, são as emendas, as PECs, né, as propostas de emendas constitucionais. Mas eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Nossa Constituição é tão ruim, que não tem remendo que conserte. Teve um deputado de São Paulo, deputado federal de São Paulo, professor da USP, que propôs que se eliminasse quase 2/3 da Constituição que poderiam ser regrados por lei ordinária. Tornaria menos paquidérmica a nossa Constituição, menos proselitista, porque hoje ela é muito mais uma carta de intenções de que uma tábua da lei, porque ela abre a chamada norma em branco. Norma em branco é o seguinte, alguém lê o dispositivo, eu penso de um jeito, o Ruschel pensa do outro, o Marne pensa do outro, o Chicão pensa do outro, cada um pensa de um jeito, que é a tal interpretação. A norma, para ser efetiva, ela não pode ser assim. Quem faz uma norma aberta, uma norma em branco desse jeito, ela tá pensando exclusivamente no efeito de publicidade da norma e não efetivamente na sua atuação. Então, a nossa Constituição ela é quase toda assim. Vê que o STF está toda hora mudando. Muda a interpretação, uma hora está não sei o quê, outra hora não sei o quê, pensa assim, pensa assado, pensa assado. Então, assim, uma nova Constituição exigiria uma nova Constituinte dentro de regras pré-estabelecidas, mas eu vou deixar bem claro para você, eu acho remota essa possibilidade, porque essa Constituição vagabunda está ajudando tanto a bandidagem que você não imagina. Eu só queria editar, Gustavo, uma manifestação que é uma pena. Essa crítica, a gente deveria, os constituintes que a fizeram, a nossa Constituição fez 30 anos agora, de 88, ela está fazendo 30 anos. E a crítica ela tem que ser estendida aos legisladores que tiveram 30 anos para aperfeiçoá-la e nada fazem.
Tanto é que tu estás dizendo, às vezes, o judiciário se obriga a consertar nossa Constituição através da jurisprudência, porque o legislador que tinha que estar aperfeiçoando, modernizando ou atualizando a nossa Constituição, fica inerte, né? É a mesma, não muda nada. Não muda nada. Eu queria reforçar a tua manifestação. Constituição americana agora, tem quantos anos, Marne? Quantos anos tem a Constituição americana? 1776. Mas lá os estados... mas lá os estados legislam com muito mais força que a nossa, né? Agora, o que o Gustavo Vitorino, eu entendo perfeitamente o Gustavo na sua indignação a respeito da Constituição, mas eu sinceramente não concordo, porque a única coisa que nós temos é a Constituição. Eu acho que essa Constituição tem muitas coisas boas, como tem muitas coisas ruins, como, por exemplo, que o Gustavo falou a respeito da dubiedade, né? Por exemplo, você pega a Constituição da Alemanha, ela é fria, ela é rígida, aquilo ali, você não vai fugir daquilo ali, não tem como fugir daquilo ali. A Constituição alemã, ela é perfeita nos seus termos e nas suas interpretações. Não tem como fazer diferente. Mas nós temos esta Constituição. O que nós temos que fazer? Nós temos que lutar por isso. E aí, aquilo que eu e a Magda sempre reiteramos aqui, na hora do voto. Saber escolher quem serão os nossos legisladores e que poderão fazer uma nova Constituição nesse país. O país precisa de uma nova Constituição. Primeiro, uma Constituição enxuta, não um caderno aqui que é uma Bíblia, né? Do tamanho de uma Bíblia. Quem é que vai ler tudo aquilo ali? Carta de intenções. Sim, aquilo é a Constituição. Tudo bem. Agora, nós temos que fazer isso. O Brasil precisa disso. O Estado brasileiro precisa disso. E outra coisa, o país precisa de uma coisa chamada moral. A moral está, sabe, eu não vou dizer aquela palavra, mas está por baixo. Está na canela. Está lá por baixo. Então a moral, as pessoas não têm moral. Hoje eu vi um cidadão de rosto escaveirado. Quer dizer, o camarada assim, o camarada não comia, pediu, eu não como há 3 dias, as pessoas não comem, as pessoas não têm dinheiro para comer. Isso não é brincadeira que eu estou falando. Isso, imagine no norte, nordeste, que são estados pobres, que não tem absolutamente nada, como as pessoas estarão vivendo lá, comendo um pouco de pirão, um pouco de feijão. Aí eu vou te perguntar uma coisa para vocês. O que vocês responderiam? Porque hoje eu fui perguntada por uma pessoa se eu achava que nós poderíamos efetivamente virar uma Venezuela, ter exatamente isso. Se poderia acontecer de faltar comida, de faltar não sei o quê. Uma pessoa me perguntou achando que isso era uma coisa muito distante. Porque olha, as pessoas eu já achei, não estão mais conscientes. Eu já achei mais distante. Eu disse. Eu já achei mais distante, porque o que está acontecendo aí com esse efeito Lula e condenação e essa gritaria e esses grupos, essas organizações paramilitares disfarçadas. Tomaram conta do Rio, 88 comunidades. Disfarçado de tal movimentos sociais, que são organizações também que têm outra intenção mesmo, movimento social, enfim. Eu achei que a gente estava muito longe disso por causa do gigantismo do Brasil. Mas nos últimos tempos eu cheguei à conclusão que nós estivemos mais perto do que se imagina. Os 14, 15 anos aí da esquerda e mais o comunista encabulado, que era o Fernando Henrique. Fernando Henrique é um comunista encabulado, socialista encabulado. Porque ele também deu uma aparelhadinha bacana, coisa e tal. Aí veio o Lula e chutou o balde e entrou com força. Mas nós estivemos muito mais perto do que se imagina. E vou dar um exemplo disso. Você viu quando o Lula estava para ser preso, que ele foi vaiado aqui no Rio Grande do Sul, o que ele disse? Esses produtores rurais, eles que ficam com as caminhonetes deles e que não pagam o Banco do Brasil. Essa é a mentalidade daquele sujeito. E que produtor rural não paga o Banco do Brasil e que tem caminhonetes milionárias. Pô, os caras sustentam a economia brasileira. Viu, seu nome deles? A economia brasileira está de pé, existe por causa da produção primária, por causa do agronegócio. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. E o senhor vai atacar os responsáveis por isso? Isso prova que o senhor deve ir para a Venezuela. Lá é que tá bom. Ruxo, o que tu acha sobre isso? Eu queria responder exatamente a pergunta, porque eu quero saber que acho que as pessoas têm que ter consciência. É que o Gustavo ele dá um viés político e eu dou um viés econômico. Eu não vejo como o Brasil virar uma Venezuela. Não vejo como. Primeiro, eu comecei dizendo que o próprio Temer se agarrou no agronegócio aqui, que o Gustavo bem estava lembrando agora do agronegócio, dizendo que ele só teve índices positivos porque a nossa safra o ano passado foi extraordinária. E ele quis pegar carona nisso, né? E nós somos 6ª ou 7ª economia do mundo, né? Nós temos um país continental e a Venezuela estava centrada no petróleo.
Quando isso terminou, porque o Brasil começou a produzir seu petróleo, o mundo se organizou para isso, criando energias alternativas, eles estão com petróleo lá, mas não tem mais esse rendimento econômico. E o país começou a empobrecer. E aí sim, o Gustavo, quando vai para o viés político, está corretíssimo, não conseguiu sair da sua mesmice, não conseguiu criar uma ruptura política para se organizar como país e voltar a produzir. Então, a economia da Venezuela era centrada no petróleo, quando a do Brasil é centrada em toda a sua riqueza. Assim, ó, mais dois mandatos de esquerda no país, a gente ia começar a ter esquecesse. Deixa o Puxa 2 mandatos mais da esquerda radical no país. Eu não tenho conhecimento para afirmar isso. Eu não vou contraditar, né? Dona Magda, eu tenho um pensamento parecido com o do Vitorino. Eu achava que não, por causa dos argumentos do Ruschel, a dimensão continental nossa, tudo. Mas essa esquerdalha é tão safada que quebra o nosso país. Só tem uma saída, é Bolsonaro. Agora, o brasileiro que não votar no Bolsonaro não é patriota. Esse é o brasileiro bandido. Porque o Bolsonaro é o único para enfrentar esses caras. Porque o resto é muito mimimi. É que nem o Ruschel fala, é jurídico, é bababá, é algo. Isso aí não adianta. O PT tem medo de Bolsonaro, que leva milico para Secretaria de Segurança, Ministério da Defesa. Dona Magda, só isso. Vamos lá. Me permitam dizer que esse governo da Venezuela, esse Maduro, isto é um réptil. Esse dá um réptil. Um réptil. Porque o país falido, morando em mansões, tomando só Scott, fumando charuto cubano, ele manda petróleo para Cuba. Exatamente. E não recebe um tostão. O povo não tem o que comer e eles mandam. Mas o Lula não fez isso, Vitorino. Dezenas de navios para abastecer a ilha de Cuba. Como é que pode uma coisa dessa? O camarada preteria o seu povo, e para mandar petróleo para outro país? O Cuba que se vire, só para manter Cuba no status de potência de esquerda. Que potência do quê? Olha, pelo amor de Deus. Marne, meu ídolo, o PT fez exatamente igual. Mandou para a Nigéria, para a Venezuela. É Bolsonaro mesmo. Sabe qual é um outro inimigo mortal da direita? Que hoje eu estava vendo que os empresários falam, esse carinha que o Ciro Gomes. Sabe por quê? Porque muita gente do PT vai pro Ciro Gomes. Mas o Ciro é esquerda. Ciro Gomes, ele não diz que ele tem um discurso bonitinho, papapá, é um cara perigoso. Coronel nordestino, e esquece Ciro. Eu quero pegar tudo isso que a gente está falando aqui, que eu botei para conversar, porque perguntaram para mim e eu fiquei constrangida de dizer o que eu imaginava, porque, assim, ó, é uma pessoa que não entende essa tua explicação. Uma pessoa pura. Sabe? Não, e é uma pessoa simples, ela não entende essa tua explicação. A vida dela é assim, é trabalhar, ganhar um dinheirinho desse tamanho, que não consegue nem manter a sua casa, nem ninguém, o negócio do marido tá ruim, fechou a porta, os filhos estão desempregados, ou tem uma nora e uma neta que mora com ela. Essa pessoa, e ela representa um número enorme de outras pessoas, elas não sabem essas coisas que a gente fala aqui, de Venezuela, de Cuba. Ela só quer saber se daqui a pouco ela vai estar na rua, vai morando na rua pedindo comida. É isso que ela quer saber. Porque é isso que as pessoas estão precisando. Magda, exato, é isso. Magda, 2 frases. Uma do Paulo Francis. O Brasil é um hospício em que os loucos tomaram conta. E outra frase do Winston Churchill. O capitalismo distribui desigualmente as riquezas. O socialismo distribui igualmente a miséria. A miséria, exatamente. Sabe? Então, assim, eu espero, digo, sim, não posso enganar a pessoa. Sabe? Porque a coisa é muito severa, gente. Não, assim, ó. Ela disse assim, mas como é que é? Dizem que tem emprego no Cine, que o Cine tá cheio. Tu vai lá e não tem emprego? Que história é essa? Dizem que tem e não tem. Mas aí é aquele negócio, você liga algumas rádios aqui do Sul, aqui você vê, que barbaridade, não, porque é um absurdo, e eles xingam o Temer, tem que xingar mesmo, o Temer tem que ser xingado, todo o PMDB tem que ser xingado mesmo, porque são cúmplices, né? Isso que tá aí, não vamos livrar a cara, não foi só PT, não. Teve gente que o PC do B tinha ministério,
né? O único que não tinha nada lá era o PSOL, mas o PSOL foi feito para ficar quietinho ali, só rosnando. Mas assim, ó, o PCdoB estava no governo, patrocinador, o PDT estava lá, e o grande cúmplice é o PMDB, hoje MDB, que deu sustentação a tudo isso nos 14, 15 anos. Exatamente. Então esse negócio de que, pois é, porque o Temer, tratou o Temer comigo. Não, o Temer não é inimigo. O Temer e a turma dele, do PMDB, eram cúmplices. Eram cúmplices. Não dá para separar as coisas. Assim, a caverna do Alibaba deu briga. Mas estavam juntos. Então achar que vai mudar com essa turma que está aí, não vai não. Deixa eu só dar um recado para o Eduardo Carioca. Eduardo, esse teu e-mail que tu fala dos buracos da cidade e tal, não sei o que tu fala que tu é motorista, que os caras, que tu é cool, a gente já leu aqui no programa e até o Chicão até já te respondeu, tá? Ruxo. Gustavo, exatamente essa notícia que a gente vai dar aqui, vai debater, fecha exatamente com o que tu estás dizendo, a mostrar que havia harmonia entre os setores, para não dizer entre os partidos. O ministro Fachin autorizou o inquérito para investigar a JBS e políticos do MDB. Figuras extremamente qualificadas, repercutindo na política, né? O Jader Barbalho, o Renan Calheiro, o Romeu Jucá, Eunício Oliveira, Roberto Requião, só um time de primeira linha. Só coisinha. 40 milhões. Mas o que vem a fechar com a nossa notícia? Que, na verdade, são dois delatores. Um ex-senador, uma figura importantíssima, e ex-presidente da Transpetro, peguei o nome dele aqui, Sérgio Machado, e o outro, Ricardo Saldi, que é o executivo da JIF. Então, eles não só descreveram como foi feito isso, mas como foi feito com a autorização do PT para que fizesse essa doação ao então PMDB, exatamente para que o PMDB se coligasse e mantivesse então a chapa que sairia vencedora. Então, isso demonstra que havia um acerto entre todos os partidos supostamente da situação para se manter o projeto de poder. Então ele era muito maior. Eu acho que ele era acima propriamente de um setor localizado, mas era um projeto de poder, tanto é que estava 14 e poderia ir mais 18, 20 anos. Então eram 40 milhões que foi destinado para a eleição de 2014 só para o MDB. Esse é o que o ministro Fachin abriu o inquérito hoje. Para você ter uma ideia, o MDB, quer ver uma coisa? Eu vou fazer um apanhado aqui na mesa. Ô Chicão, você que você é um sincericida. O que é sincericida? É aquele que tudo que diz é um suicídio. Eu não vejo nada de suicídio, eu sou um cara de atitude. Eu acho que o jornalista tem que estar aqui para falar de atitude. Sincericida, eu disse, não é suicida. Mas ela disse que é suicida. Praticamente, o sincericida não, é o sincericida é o sujeito que diz a verdade sem pensar. Então vamos lá. Qual é a ideologia do MDB, do PMDB? É esquerda, direita, é centro? Nada. A ideologia do MDB, desde a época da ditadura, passando para o PMDB e voltando ao tá perto da chave do cofre, né? É só estar perto do poder. É perto da chave do cofre. Nunca teve um candidato prioritário, majoritário para presidente da República. O PMDB só quer estar perto da grana e se coligar com quem vai para o segundo turno. Ele não tem ideologia nenhuma, o PMDB. Tá aí. Nos Estados Unidos não existiria, seria um partido de bairro lá. Tá aí. É o que eu estou querendo dizer. Então, assim, nós não temos no Brasil linhas de pensamento para você apreciar. Por exemplo, eu vou falar um negócio aqui agora que o Chicão até vai ficar bravo comigo, mas não quero ficar. Não fica bravo. Eu não sou contra. Olha aqui, vamos deixar bem claro. Eu não sou contra alguns dogmas do socialismo. Alguns pensamentos socialistas são interessantes e aplicáveis à sociedade, que é a vigilância do poder público sobre a concessão de serviços necessários, serviços prioritários. Alguns conceitos do socialismo são interessantes. Eu não sou contra. O problema é que no Brasil a coisa do socialista e do comunista se associou ao conceito do fora da lei. Ou seja, é meu amigo, é colega de banditismo, então presta. Porque, pensa bem, se nós tivéssemos uma esquerda pensante, e olha, tem esquerda interessante. A Portugal é governada pela esquerda. A Alemanha, a Angela Merkel, é social-democracia, é socialista. A Suécia, Angela Merkel, a Suécia são países socialistas. Mas assim, lá o cara é bandido. Mário Soares é. Agora, o que explica estarem defendendo Lula? Vacari, Zé Dirceu, bandidos condenados pela justiça.
O que explica? Então, assim, perde a credibilidade. A esquerda passa a ser associada a um pensamento quadrilheiro e não ao avanço do país. Olha, o seu fulano foi condenado, é um bandido, tá fora, não queremos saber dele. Vou te dar um exemplo. O PP, que também está todo enrolado na Lava Jato aí. Lembra quando aquele senador, me ajuda, Chicão, aquele senador, Ruschel, que é procurador de justiça em Goiás. Como é o nome dele? Da relação com o Carlinhos Cachoeira. Demóstenes Torres. Senador Demóstenes Torres. Candidato de novo. Sim. O que aconteceu? O seu Demóstenes Torres tinha uma amizade com o Carlinhos Cachoeira. Não teve nenhuma denúncia, não teve dinheiro, nada. Ele era amigo do Carlinhos Cachoeira. O partido, por uma questão de precaução, e olha que o PP é todo enrolado na Lava Jato, né? Mas questão de precaução, o seu Demóstenes está fora. Expulsou o seu Demóstenes. Pelas relações nebulosas e inadequadas que ele mantinha. Não foi o PP, foi o DEM, perdão. Agora que me enrolei. DEM. Acho que foi o DEM. Foi o DEM. Certeza. Foi o DEM. Que também tem os rolos dele aí, né? Quer dizer, também tem as encrencas dele. Com todos. Então, assim, aí você tem bandido de esquerda, o bandido de esquerda é meu amigo. O bandido de direita é bandido. E para a direita, o bandido é bandido e o de esquerda é bandido também. Então, essa é a diferença. Então, assim, ó, nós não somos reacionários conservadores. Eu sou um cidadão lesado, que tenho quase 40% do meu suor tirado do meu bolso por mês para sustentar essa sacanagem. Mas, doutor Gustavo, sabe qual é o grande problema, doutor Gustavo? É o seguinte, o Marne, que é um estudioso da história, sabe? É uma figura da história? A esquerda, Gustavo, ela tem mais charme, porque ela foi cunhada por uns caras nada a ver, uns imbecis chamados Lenin, Trotsky, Marx. Então ela ficou mais poética. Vamos tirar dinheiro do rico para dar pro pobre, vamos igualar todo mundo. É o maior migué. É um discurso fácil, né? Espera um pouquinho. Deixa o Marne e o Ruschel tem que falar agora. Espera um pouquinho. Então vai lá. Primeiro, Marx e Engels. Engels era um homem rico, de uma família muito rica. Friedrich Engels. E Karl Marx era pobre, mas era um poeta. Ele era um poeta. E um poeta que eu digo no sentido do senso de avaliação que ele tinha da estrutura da Inglaterra naquela época. Ela sai da Alemanha e vai viver na Inglaterra. Então, a Inglaterra havia começado o processo de industrialização. Uma coisa violenta, que as pessoas trabalhavam 12, 14 horas por dia, aquelas minas de carvão em que as pessoas, depois de 2 ou 3 anos, tirando carvão no subterrâneo, não tinha proteção nenhuma, ficavam com os pulmões petrificados. Foi uma coisa horrorosa. Então, ele cria, através disso, o Manifesto Comunista, depois do Capital. O Manifesto Comunista é um livro, como o Vitorino disse, com muitas coisas aplicáveis até os dias atuais. É uma coisa diferente. Bom, acontece em 1917 a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, que aplica o princípio marxista para alcançar o poder. Então, são diversas etapas e diversas distorções daquilo que foi pregado por Marx. Então, a teoria marxista... A pessoa, 90% nunca leram o Capital, nunca leram o Manifesto Comunista, não entendem absolutamente nada, não entendem bolhufas do que estão dizendo, porque ouviram dizer. E aí as pessoas só reproduzem. Isto. Ouviu dizer, vai lá, leia o Manifesto Comunista, leia o Capital do Engels e do Marx. Que para mim eu coloco sempre. Mas não é que... Mas então não, eu tenho que aprender. Eu acho que Pinochet tinha razão, é tudo nada a ver. Bom... Augusto Pinochet. Com licença, deixa o colega Marne Barcelos concluir o seu raciocínio. Como me perguntaram qual foi a maior obra que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho, não digo dezenas, mas centenas de livros versando sobre a Segunda Guerra Mundial. A melhor e maior obra que eu li são 4 tomos, chamada Ascensão e Queda do Terceiro Reich, assinada por um jornalista americano chamado William Shirer. Esta é a maior obra. Mas aquele livrinho que eu mostrei ontem para vocês, de 220 páginas, ontem, 5 dias em Londres, assinado pelo Lukács, para mim é o livro definitivo sobre a entrada da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. A resistência da Inglaterra. Eu estou
apaixonado, dona Magda, pelo livro. Hoje eu fechei o livro, com pena de fechar o livro, de tão maravilhoso. Mas eu sou tarado no livro. Mas eu beijo. Eu beijo. No Vitorino, não. Senhora, já chegou agora, é aqui o último. Acabou. Não, o tempo da minha parte está esgotado. Nosso telespectador está super. Então eu quero dizer a vocês que não é nenhuma novidade, mas se alguém ainda achava que não era, os peritos da Polícia Federal confirmaram. O caso do sítio do ex-presidente Lula tem ligação, sim, com a Petrobras. Apareceu hoje, a Polícia Federal divulgou hoje que apareceu na contabilidade, aquele famoso cantinho da propina, da Odebrecht, apareceu 700 mil direcionados por reforma do sítio em Atibaia. Exatamente. E está associado ao nome do Lula. Ou seja, acho que esse é um processo que não foi julgado ainda, só para não misturar. Ainda estão na fase de produção de provas. Produção de provas, por isso que é importante esta prova. Lógico. A polícia constatou, está aprovado. O Lúcio, que está aprofundado no caso da vereadora que foi assassinada no Rio, com as últimas notícias ali. Não, as pessoas me não tem nada. Não tem notícia. O triste é isso aqui, não tem notícia. Já se sabe que é uma submetralhadeira. Se conseguiu identificar quem é a bala, né? A origem da bala, que é uma submetralhadora. Está se aguardando, essa sim, essa é a notícia que é mais importante, que a gente trouxe a semana passada, que está se aguardando uma delação entre o Ministério Público e a Polícia Federal, negociando diretamente com aquele que está preso, para ele contar, porque daí ele vai entregar não só aquele que foi ali e fez, ele entrega desde a origem. Quem pensou, como é que fez, como é que comprometer. Mas vai ter que sair do Brasil, né? Vai ter que morar lá. Vai morar em Aruba. Mas é isso, Cão, mas objetivamente é difícil, não tem nada para dizer, eu tenho acompanhado diariamente. Vai ter uma finalização? Eu acho que vai, porque a evolução técnica da perícia, a reconstrução que foi feita na semana passada, a identificação do calibre, distância, uma testemunha já identificou a arma também, e pela arma se vai e busca a origem de onde ela veio, né? Então, acho que realmente foi um crime, volto a dizer, por isso que nós tínhamos comentado isso aqui, não foi um crime feito por um bandidinho qualquer, um pé de chinelo. É um crime organizado, que eu não sei qual organização, né, que idealizou a morte dela, mas foi muito bem e habilmente montado. Nós já comentamos aqui, desligar as câmeras no trajeto do veículo ali, é uma coisa extraordinária. Profissionais, né? Então, nós estamos completamos 60 dias a semana passada, Gustavo, e a evolução tem acontecido, mas não na velocidade que a gente gostaria. O Chicão tem razão, você está bem aprofundado mesmo na coisa. Mas não tem condição. Engraçadinho. O Chicão perguntou, você que está aprofundado no assunto, fala sobre o assassinato. Ele deu uma aula aqui sobre o que está acontecendo. Dona Magda, quietas, caturritas. O diz que é tão grande, e o Chicão tem razão, que criaram uma lenda que o Pinochet mandou matar o Pablo Neruda. Não é. E aí fizeram a exumação do cadáver, ele morreu de câncer de próstata. Ele tinha um câncer agressivo, muito agressivo, Nobel de literatura, o Pablo Neruda. Linda, as poesias, esse realmente era maravilhoso, mas aí foi comprovado, mas está aqui o laudo, os médicos aqui, não morreu de um câncer de próstata profundamente agressivo e tal, não, mas foi o Pinochet que mandou, mas aí ficou essa lenda. O Bolsonaro está declarando que vai diminuir os impostos se ganhar. Lembrar uma passagem, deixa eu voltar o Bolsonaro, só não quero perder a questão do Pablo Neruda. Não inventa. Mas está em tudo que não está, ele não disse isso. Disse que o ministro Não. Ele não disse isso. Não inventa isso. As pessoas vão dizer que eu vir aqui no nosso programa. Não sei se tu moravas no Rio Grande do Sul, tu és um cidadão do mundo. No Rio Grande do Sul, na década de 70, mas o Internacional trouxe um zagueiro para cá chamado Dom, ele depois virou Dom Elias Figueiredo. E ele se destacou porque, lógico, naquela época os jogadores não eram associados muito à cultura ou a questões literárias. E ele chegou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que ainda era um canto esportivo, e declamava Pablo Neruda. Ele se eternizou aqui na memória dos gaúchos. E aí tu falou isso agora. E ele era boa pinta, disse que a mulherada... Depois fiquei amigo pessoal dele. Olha, no jornal, parou o campeonato. Parou o campeonato. Mas isso é verdade, mas foi fato. Eu sei. Ele saiu num periódico da capital, mas tiraram dele era mais bonito que a tua. Não.
Que isso, Dolá? Uma das frases... Depois eu fico me enchendo a minha paciência que eu sou grossa com vocês. Toma, cuidado do vocabulário, né? Eu vi o que tu disse, que as minhas fotos... Veja só o que o colega disse. Deveria sair no Globo Rural. Eu me senti humilhado. Aquela noite eu não dormi e perdi a namorada naquele rolo. Bailei total. No Globo Rural. Ele ficou com aquilo. Perdeu a namorada. Vai acabar-se com o rapaz. Mas ele me chamou de animal ontem aqui, cara. É tudo. E aí, agora aliás, quero pedir desculpa pros animais. Desculpa, momento de fraqueza ontem. Tu chamou ele muito aí. Vou comer o roletezinho de porco. Boa noite, Magno Bancada. Tem explicação sobre a população que trabalha muito somente para comer, tem muito medo do futuro, foi corretíssimo. Em poucas palavras, você expôs a realidade. O PT está usando o PDT, colocando ovos que vão eclodir no futuro com filhotes do PT. Estão usando o PDT. Será que ninguém do PDT discorda com essa situação? Somente eu, diz o Edu Bauerman. Mas é verdade, a gente já falou sobre isso aqui. Aliás, ontem nós comentamos sobre isso, sobre a linha que o PDT assumiu. Mas tá cheio de filhote aí, né? O PCdoB, o PSOL, são os partidos de esquerda e tal. Né? O cidadão aqui escreveu... Setembro do Brizola. Doutor, o seu cabelo está em desordem atrás. Que cabelo? Não sei, só ser desse lado aí. Ô, Magda, você me deu o WhatsApp, mas eu tô... Vou falar de WhatsApp. Já 3-0 pro WhatsApp. Não passou de 1000. Estava zerado, hein? Vitorino, essa é hilária. O telespectador tem que ouvir essa. Foi feita uma foto toda a bancada, nós todos juntos, e eu coloquei no meu Facebook. 400 pessoas curtiram e 80 comentários. Isso é bastante. Vai muito. Só que nenhum da bancada curtiu. Mas não seja injusto, eu curti. Eu também. Não, vou olhar aqui. Então não diga, com exceção do Ruschel, ninguém curtiu. Então diga, com exceção do Ruschel, ninguém curtiu. Com exceção do Ayrton Ruschel. E a minha sessão também. Você vai olhar. Agora ele curtiu. Olha aqui, você vai olhar, vai ver. Eu não estou em absoluto desmerecendo as tuas postagens. Só um pouquinho. Desmerecendo as tuas postagens, desmerecendo o Facebook ou Instagram, mas eu não tenho tempo pra isso. Eu às vezes não posso, eu não tenho. Magoado que eu não curtiu. Basta a bancada. Todo mundo curte a bancada. Mas eu não vejo, eu não sei. Isso, tem que achar da bancada. Eu não sei, não adianta ficar... Mas eu não vou ficar bravo. Não, mas é 2 trabalhos, né? Porque eu não posso fazer nada. Eu me curti e me gostei. Eu me amo, pronto, eu me amo. A propósito dos assuntos que envolvem Cuba, Venezuela, Bolívia, etc., alguém poderia me dizer o que impede a imprensa brasileira, que até hoje não fez uma reportagem completa, séria, isenta, aprofundada, e principalmente com imagens atuais dos investimentos realizados nesse país, com financiamentos do BNDES, portos, aeroportos, metrô, etc., expropriações e seus respectivos retornos e prejuízos, ou daquela que foi considerado o estopim que revelou os escândalos da Petrobras, marcou a derrocada do governo Dilma, a famosa refinaria de Pasadena, e que inclusive está à venda, pois a compra dessa sucata, que custou mais de 20 vezes o valor de mercado, sem citar os processos milionários movidos por acionistas que ainda tramitam nos Estados Unidos, tem grande responsabilidade no custo do nosso combustível de terceira categoria, que abastece nossos veículos a preço de ouro, na tentativa de reestruturar e tornar a Petrobras e suas subsidiárias economicamente viáveis. Acho que a imprensa brasileira, de forma geral, está devendo à nação brasileira. Giovanni Press. Assina embaixo, Giovanni. Assina embaixo. Assina embaixo. Mas quero lhe dizer uma coisa. É muito difícil fazer reportagem lá. O Grêmio, comeu um... O Grêmio teve... Não, mas eu acho que ele quer reportagem lá. Ele quer reportagem aqui dos direitos que aconteceu lá. Dá no mesmo, tem que envolvê-los. Não dá. Gente, Caracas porque tem os dados metrô. estão aqui, Magda. O que eu entendi que ele quer é que vá lá no dinheiro do BNDES. Gustavo, o que eu entendi que esse menino quer, que esse moço, o seu Giovanni quer, é que alguém vá no BNDES e vê que empréstimos fizemos para o Gustavo, eu assisti. Deixa eu falar, eu já vi isso, já fizeram. Eu vi na TV Record esses dias uma reportagem sobre o metrô da Venezuela e tal. Pegaram todo o equipamento dos meninos da Record, da TV Record, as máquinas e tal, e ele conseguiu uma maquinetinha pequenina, naquele que hoje tem qualidade e tal, gravar alguma coisa, mas tomaram todo o equipamento deles da TV Record. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo comum, eu e o Ruschel, o doutor Ricardo Vilar, que era o vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela.
Ele disse que há algum tempo atrás, que já não vai mais na Venezuela, que não dá para ir, né? Ele disse, olha aqui, quem vai para Venezuela, você não pode sair dentro do aeroporto. Se você sair dentro do aeroporto e dizer que você não é de lá, você é assaltado. Terra de ninguém. É terra de ninguém. As milícias andam nas ruas. Sabe esses filmes de terra arrasada, futuristas? Zumbi, essas coisas aí. Não. Aí também. Bom, se bem que do jeito que não tem comida lá, não come. Mas sabe? Mas, sabe, virou terra de ninguém. Não, tá bem complicado lá. Qual é o risco de você querer fazer um registro de uma violência na delegacia e ser assaltado pela polícia? Exatamente. Magda, eu preciso só eu recebi uma missiva que eu considero uma missiva, um mimo, e citei ontem José Maria Silva da Silva, e hoje ali são 8 laudas, é uma carta bem extensa, mas é impressionante, Marne, de dar inveja no Marne, que é um erudito, a qualidade da carta, da escrita, do teor, do carinho com que ele aborda as questões. Olha, me senti enriquecido. Vou pular a parte dos elogios, lógico, é uma simpatia sua, mas as considerações feitas aqui para minha reflexão e meu aperfeiçoamento, eu lhe agradeço. Imagino que foi o seu dispêndio de energia em fazer esse trabalho aqui me mandar. Muito obrigado. Me corrija se eu estiver equivocada, porque eu não estou pegando... De Pelotas. Não estou pegando o papel, mas ele escreveu uma carta em papel para carta. Papel de carta, não é qualquer papel. E a mão. Papel, coisa mais linda. Sim, e a mão. Coisa mais linda. E De dele, Pelotas, a mão, então, inclusive, entendeu? Tu receberes isso é um mimo que me encanta. Muito obrigado, José. Não, eu estou dizendo isso, o valor maior ainda, porque ele escreveu, ele de punho, escreveu tudo isso num papel de carta. Com a mão. Dona Magda, eu quero mandar um abraço para um grande querido, amigo. quando você quiser. Um grande amigo que eu não vejo antes. Eu já citei o nome dele há algum tempo atrás, mas eu quero reiterar hoje a minha admiração por ele, o Edgar Poser, que é seu amigo também. Sim, é um amigão querido. Eu ouvi, ele me mandou uma série de discos dele, e um disco dele, onde ele canta os boleros de Armando Manzanero. Tem um Dormir Contigo, Essa Tarde de Llover e outras tantas canções do Manzanero. Meu querido Edgar Posse, está brilhante o seu disco. Se colocasse uma das suas faixas em qualquer novela dessas da Globo aí, o amigo seria o cantor mais famoso do Brasil, seria o Luiz Miguel da atualidade. Mas não dá, Todinho vai derrubar a Todinho, não deixa. Todinho não vai Estou falando de qualidade de interpretação e qualidade de música. O Manzanero realmente é o maior compositor romântico do México e do mundo, um dos maiores, e o meu amigo Edgar Poser. Como é que é aquela música que eu gosto dele? Contigo aprendi que existem nuevas melhores emoções. Isso. Como é que eu acho que é Contigo aprendi? Contigo aprendi. Tem versão em português. Não, mas essa música é sensacional. Dormir Contigo é outra linda canção e tal. Olha, o Manzanero simplesmente é fantástico, né? E tem a outra que eu acho maravilhosa, Não Me Platiques Más, né? Não Me Platiques Más, né? É difícil achar uma ruim, né? Dele vai ficar descrevendo. Você sabe que ele tem 1,50 m e poucos. O que tem desconto no 1,50 m e poucos? Nada. Ele é um gigante. Ele é um gigante. Ele é um gigante. Imagina se ele fosse gigante na música e ainda fosse um humão lindo de 2 metros de altura. Com 1,50 m e poucos, que bom que ele não foi centroavante no futebol, porque ele não ia fazer gol de cabeça. Ele foi pra dando uma de Vitorino. Ele foi pra música. Mas estou cumprimentando na escolha da atividade. Tem. São sócios. São amigos, são sócios. Eu quero lembrar vocês que um dos maiores centroavantes do mundo tinha 1,61 m. Que já é pra mim altíssimo. Que é o Romário, verdade. O baixinho. Aquele metro quadrado não existia. Não tinha. Olha aqui, o futuro governador do Rio. Os maiores atacantes de todos os tempos. O Mário fez uma observação agora bem pertinente. Eu acho que ele vai ser o futuro governador do Rio de Janeiro. Está liderando as pesquisas. Liderando as pesquisas. Depois o Carioca reclama, né? Os últimos 6 governadores lá que não está preso, está processado. Mas pelo menos esse não vai terminar preso, né? Esse não vai terminar preso. Sei não. Não sei, ele nunca foi governador, ele não sabe. Serginho Cabral era filho do Sérgio Cabral. Tem muita gente que entrou para isso e não pensava em fazer o que fez. O Serginho Cabral era filho do Sérgio Cabral. Tu mesmo não dizia o pai dele, disse, revira, sabendo, esse menino Mário. Esse menino. O que conhecia o pai dele. Sim, o Sérgio. Uma vergonha pro pai dele. Não, o pai dele tá com Alzheimer hoje. Graças a Deus, né? Porque não sabe da missa metade. E a senhora viu a história dos bombeiros que foram chamados para capturar uma cobra e era uma linguiça? É verdade. Era uma linguiça. Era notícia, ó, em Viçosa,
Minas Gerais. É bom assim. 3 militares, né? Se é eu que dou essa notícia, a máquina me bate. A mulher ligou apavorada. Socorro, tem uma cobra! Para. Eu gostei que tu começasse, porque eu não entendi bem a notícia. Começa e faz essa interpretação toda. Socorro, tem uma cobra na minha cara! E tal, né? Uma senhora meio idosa, né? No bairro Maria Efigênia, né? Tava escuro. Eu acho que é o meu problema que eu tenho, né? E ela não viu direito, né? Ela disse que viu a cobra se mexer, mas a linguiça não se mexe, né? Não. Depende. Gustavo Vitorino. Era uma linguiça. Continua aí. Diz que a linguiça era meio fina. Na barca. A linguiça era meio fina, né? E tal. Chicão, é modelo Chicão. Aí o cidadão, mas a senhora chamou, a gente veio até aqui com viatura e tal, só não viu que é uma linguiça. Mas não vê, não quero direito. Aí a senhora vai comer a linguiça, parece que deram a linguiça pro cachorro. A dublagem do Marley está excepcional. Eu gostaria de... Como é que pediu socorro? Sei lá. Ela ligou pra polícia, olha, a cobra tá querendo ir embora, por favor, venha. Gustavo Vitorino, tu não respeita ninguém. Fale, querido, fala. Não, eu quero dar só uma notícia para fechar a questão do foro privilegiado. Agora a questão foi para o STJ, Gustavo. Agora o STJ que está querendo, nas questões que está sob sua condução, decidir quem tem foro privilegiado ou não. Então ele está decidindo... O Salomão acho que sentou em cima do projeto hoje, né? Pediu isso. Exatamente. Eles estão decidindo, então, em relação ao governo... Tem que sentar em cima? Sim, porque, na verdade, cada um vê como quer. Tá bom. Então, eles estão decidindo em relação ao governadores, desembargadores, ministros do Tribunal de Contas. 15 ministros vão votar, né? E aí, lá pelas tantas, o ministro Luiz Felipe Salomão, como disse o meu querido amigo doutor Gustavo, sentou em cima do processo. 2 já haviam sinalizado o voto que vão... Isso porque ele tem o nome de Salomão, hein? Imagina se não fosse. Que vão mais ou menos em consonância com a interpretação do Supremo, que Salomão, é fazer só no mandato ou em função do mandato. Mas aí interromperam e vão ser... Tem 200 processos tramitando no STJ. Então a gente vai torcer que eles decidam isso aí de uma vez e desaguem para as instâncias inferiores para que essa turma comece a responder criminalmente. Só para identificar, esse ministro Salomão, ele era magistrado lá no Rio de Janeiro, o Mário deve lembrar, e é o Gilmar Mendes do STJ. Gente boa, é o seguinte, olha aqui, comigo, né? Só para complementar, Gustavo, para não dizer que ele não vai ter tempo para sentar em cima, o presidente do STJ, junho, que é esperto, já marcou para o dia 6 de junho, então que ele tem que trazer, o voto dele para continuar a votação. Boa noite. É para o senhor Marne esta missiva. Muito obrigado. Minha mãe, Eliana, é professora de História e se identifica muito com o gosto de leituras do Marne. Ela agradece a dica de leitura dada ontem pelo Marne, 5 dias em Londres. Quem assina é Laura Sheffield, de Campo Bom. Olha, dona Laura... A mãe dela é dona Eliana. A dona Eliana, a senhora vai adorar esse livro. É uma das obras... Eu estou na metade do livro, li umas 100 páginas. O livro tem 200, é pequeno o livro, né? É fácil de ler. Um dia a senhora lê, vai ler o livro. A senhora vai saber os meandros. Como Churchill, né, reconheceu a inteligência do Hitler. Ali está escrito tudo que ele falava a respeito do Hitler. Esse livro é de ficção ou aconteceu? Deboche. Não dá bola. Mas Sublima. um olhar de ódio do Sublima. Marne. O Marne tem um olhar razão. Quando ele fala Hitler. Foi dito. Mas não um olhar de ódio. Eu tenho uma veneração para o senhor. Sabe que eu sou seu admirador. Ai, que maravilha. Eu sou seu admirador. Continua aí na tua leitura. Depois que o senhor falou do Zoroastro, eu fiquei seu admirador. Não é muita gente que sabe isso. Zoroastro. Ah, aquele do desenho animado. Isso. É aquele que tu assiste de manhã. Enquanto toma uma mamadeira. Quando eu tomo banho... Da mamadeira, todo mundo... Quando eu tomo banho, eu gosto de bastante barulho. Aí eu procuro aqueles desenhos... Já pensou o Vitorino da janela, as caturritas olhando pra ele tomando uma bebedeira? Caturrita, é periquita. A periquita com... Você sabe que esses dias eu fui corrigido por uma senhora, se identificou como professora. Ela disse, Gustavo, você está falando errado. As periquitas são comportadinhas, as fiasquentas são as prostitutas das caturritas. Então é caturrita, eu errei, bicho. E tu vinha difamando... Eu acho que é caturrita difamando as periquitas. Não, é porque é caturrita. Eu sei porque do lado da minha aula de Pilates tem umas árvores que fazem o barulho. Mas como quem vive com elas é tu, quem sou eu para dizer que o que tu tem não é caturrita? Viu aquele bicho com os rabos ali e coisa tal, Vitorino deitado no sofá tomando dedeira? E a diferença?
Ô, Magda, esse rapaz está atacando a minha infância. Não, eu vou te contar uma coisa. Ele está atacando a minha infância. Essa intimidade de vocês é uma coisa constrangedora. Eu me sinto constrangido porque... Devastado. Isso, porque eu estou tendo o Tá meu te sentindo passado... nu. O meu passado infantil está sendo agredido por esse cidadão. Mas eu gostava de dedeira. Só não gostava de dedeira. Dedeira é com o dedo? Parou. Agora vamos falar do que interessa. Eu vou falar de dedos amanhã Não, tu também. não vai falar nada. Ele fala, não pode falar, porque aqui não se fala nisso, que pode achar que a gente está criticando o ex-presidente. Não se fala sobre esse assunto. Mas ele já falou dos 9 dedos. Parou, tu também não... Mas ele disse aqui. O Marne está irreverente, hein? O Marne está irreverente. Desde que cada dia ele vem com uma camisa nova, um casaco novo. Tem coisinha. Tudo combinando. Tem uma mulher bancando ele aí. Tem. Eu tô querendo saber. Tem, porque os negócios lá não estão bem, né? A mulher de um jeta preto. Fala em negócios que não estão bem no centro da cidade. Voltou todo mundo pra calçada. Agora, mas de manhã não tinha. Não tinha? Não. Pois eu passei lá às 16 horas. Voltou tudo. Foi à tarde, o pessoal é ligeiro. Olha, voltou todo mundo ali pra Borges, ali no calçadão, comércio geral, anéis com pedras vermelhas, pedras verdes. Espetáculo. Tá. Mas eu quero recuperar um assunto que nós abrimos, como tu abriste com 3 ou 4 matérias, Sim. e aí a bancada pipocou, rachou, discutiu e fez. Nós passamos... Não, isso não acontece aqui. Nós passamos... Aqui não. Não, aqui é tudo organizado. Aí nós passamos a questão do Grêmio, tá? Sim. Na verdade, eu quero voltar a esse o Grêmio assunto. teve uma vitória que matematicamente foi importantíssima. Ele sofreu o gol de empate aos 47 e fez o gol da vitória aos 48. E, na verdade, hoje acontece 2 partidas muito importantes. 2 jogos que, se o Palmeiras e o Libertad não saírem vencedores, o Grêmio ficará com a vitória no próximo jogo, que é em casa, o primeiro na classificação geral, que lhe garantirá o mando de campo enquanto ele estiver da final, enquanto ele estiver segundo jogo na arena. Isso que o Russo está falando é muito importante, sabe por quê? O Palmeiras está numa escolha difícil, porque se ele tira o pé e deixa o Júnior ganhar, elimina o Boca, mas ele não é o top da Libertadores. Mas, de contrapartida, se ele ganha do Júnior, o Boca vai ganhar, óbvio, ele classifica o Boca, que é o horror dos brasileiros. Mas o Palmeiras... Ele pode pegar o Boca nas oitavas. Não, mas aí que tá, mas é que o Palmeiras fazendo isso, ele garante o segundo jogo até o fim da competição em casa. Mas tu sabendo que tem um Boca Juniors que não perde nunca o mata-mata? Não, é complicado. É que nem tu disputar com o Russo de noite. No Nova York. Tá, não fala, nós estamos falando sério. Jogar em casa. Ele joga em casa. Ele joga em casa, sabe o caminho dos banheiros, ele tem os garçons na mão, ele pede telefone, os aviãozinhos, caindo nas mesas, tudo. Sim, não, a estrutura montada. Uma logística completa. O que eu gosto, senhoras e senhores telespectadores, é do gabarito dos meninos desse programa. Eu tô fora. Uma elegância. É verdade, muito chiques. Assim, eles são muito... Como é que eu vou dizer assim? Eles são muito delicados. Assim, não se metem na vida do outro, não se gostam muito. Ninguém se entrega aqui, né? Ninguém se entrega, tem um respeito, são discretos. Isso que é a palavra. Isso que é legal. São aqui, ó. Discretíssimos. Tem um WhatsApp que eu faço questão de ler. Fala discreto. A dona Tânia, ela diz o seguinte: onde está a Carla? Aí depois vem o outro. E a Carla? Não sei. Mais um. Por que a Carla não está aparecendo? Outro. Cadê a Carla? Mais um. Onde anda a Carla? Aí lá embaixo ela pensa assim: pô, pra que o WhatsApp vocês não respondem? Tá em Paris. A Carla tá em Paris. Falando em não gritem assim. Dona Tânia. Está corretíssima. Dona Tânia, eu fiz questão de ler por causa da sua bronca, dona Tânia. Obrigado pela simpatia. Olha aqui, ó. Falando em mensagem, nós estávamos falando sobre como sempre, os campos sempre puxam o assunto do Bolsonaro. E o Bolsonaro vem naturalmente aos assuntos, porque em todos eles ele está presente. E claro, já comentamos que Bolsonaro, a opinião do Chicão é dele, não tem nada a ver com a bancada, nada a ver com a casa, enfim. Mas a nossa telespectadora, a Suzy Dinsman, ela não é Dinsman, eu estou inventando o sobrenome dela, é Dinsbach.
ela diz o seguinte: você acredita, Magda, que escrevi mensagem no Face do Bolsonaro e recebi resposta? Gostei, disse ela. Ele está sabendo usar, ele tem uma equipe. Eu acho que é um dos filhos dele que coordena uma pode equipe. Ser, pode ser, que é deputado. Pode ser. Não, e outra coisa assim... Não é o deputado, é um outro filho dele. Ele tem mais... Que coordena a parte de TI, tem um negócio. E eu queria fazer um comentário, mas aqui é difícil a gente conseguir falar o que quer, né? Assim, não é uma coisa assim, vou chegar, vou falar o que eu quero. Não é bem assim. Hoje, conversando com o meu médico acupunturista, o Dr. Paulo Radice, ele disse para mim o seguinte, ele disse: Magda, eu vou votar no Bolsonaro. Eu disse, como assim, doutor Paulo? Ele disse, não é que eu queira votar no Bolsonaro, mas não tem outra pessoa para votar. Né? Ele disse, e eu não vou colocar o meu voto fora. Tipo assim, não vai ser em branco, não vou... Eu não vou botar o meu voto fora. O meu voto é precioso no auxílio à construção ou à reconstrução do que estão fazendo com o nosso país. Então, assim, e outra coisa, disse ele, tu acha que essa coisa que o Bolsonaro vai... Porque ele gostou muito do que ele leu sobre o economista, que agora eu esqueci o nome, que o Bolsonaro já falou, já deu declarações, o próprio que deverá ser o ministro da Economia, se Bolsonaro for presidente, né? E ele disse assim, gostei muito dos pensamentos, dos propósitos. E tu acha, Magda, que se o Bolsonaro ganhar com esse ministro, os outros todos vão ficar o quê? Vão fazer o que eles fazem com todo mundo. Vão ter que se ajeitar com o Bolsonaro. Mas isso aí, Magda, que você está colocando... Só que eles vão passar numa peneira. É que tem um componente interessante, que é o seguinte, por linhas tortas, o Chicão tem falado certo uma coisa. Todos os outros a gente já conhece e já sabe o que vão fazer. O Bolsonaro diz, ninguém sabe o que vai ser o Bolsonaro. Agora, ninguém sabe, mas os outros a gente já sabe. Vitorino, sabe como é que eu chamo o voto do Bolsonaro? É o voto Viagra. Todo mundo usa, mas diz que não usa. Que não usa. Eu não vou votar no Bolsonaro. E uma coisa que ele disse que foi isso, assim, ele disse assim, Magda, tu acha que o Bolsonaro vai ficar sozinho para governar? Claro que não. Por quê? Porque até o economista, né, ou talvez economista, diz que são 11 ministérios e nada mais, não precisa mais, que o resto não sei o que e tal. Ele disse assim, essa gente acostumada a mamar na teta do país, do governo, tu acha que eles não vão se ajeitar, não vão entrar na linha para não perder a boquinha? Não vão ficar lá querendo uma coisinha. Claro, não adianta, para ficar sozinhos não vai dar. O senhor Fernando de Águas Claras, aqui, só um recadinho aqui, ele dá uma bronca aqui. Seu Fernando, eu vou encerrar o assunto com o senhor. Muito obrigado pela sua participação. Ele pergunta, onde está a Carla? Aí diz assim, vocês estão seguindo o mesmo roteiro, não falam do destino da Cris Bart, da Jéssica e da Carla. Mas a Carla está de férias, a Cris Bart está em outra emissora e a Jéssica em outra emissora. Não pode dizer todos os dias. Sim, repetir 10 vezes. Todos os dias também não dá, né? Assista o programa que você vai saber onde anda. O primeiro aniversariante do dia foi um dos maiores atores do cinema. Mas isso tu sabe que tem endereço, né, Vitorino? De Hollywood. Sabe quem é o remetente, né? Então deixa assim. Um dos maiores atores de Hollywood, Henry Fonda, que fez lindos filmes como Vinhas da Ira, que é um clássico do cinema americano, e fez o jovem Lincoln com as suas primeiras ações na época como licenciado em Direito, né? Que ele advogou naquela época, 3 advogados podiam dar autorização para alguém advogar pequenas causas, né? E o outro filme que o Vitorino achou maravilhoso, que foi 12 Homens em uma Sentença, que passa dentro de uma sala em que eu nunca vi um filme, não tem cenário, é uma sala e eles falando, e cada ator maravilhoso, Ernest Borgnine e outros tantos atores. Henry Fonda. Tracy não tá. Não, nesse filme ele não tá. Spencer Tracy não tá. Mas quem é que fez o último voto que foi irredutível? Eu não sei se foi o Borgnine ali ou foi o outro, eu não me lembro. Mas daqui a pouco eu vou lembrar. Deixa até o final eu lembro. Margaret Sullivan, né, que é uma atriz americana que foi muito famosa à sua época. Mario Monicelli, que é um craque, né, no realismo pós Segunda Guerra Mundial no cinema italiano. Mario Monicelli fez
fez diversos filmes, é da mesma escola dos grandes diretores de cinema, como Rossellini, por exemplo, Antonioni e outros tantos. Liberatio Liberace. Liberace ou Liberatio era um extravagante, era um histriônico, mas tocava um piano como ninguém. Ele usava umas roupas extravagantes, era um show. Era um show. Ele fez a trilha sonora do filme Melodia Imortal, protagonizado pelo Tyrone Power e Kim Novak, que foi um dos grandes filmes, lindíssimo pelas músicas, que representava a história de um grande pianista americano chamado Ed Dutchin, e o nome em inglês é Ed Dutchin Story. E ele interpreta ali, coloca o seu talento, né, como músico, como pianista neste filme. Depois o Liberace, não sei se vocês conhecem, Christian Lacroix, estilista francês. Isso. Deborah Winger é uma atriz americana. Eu assisti um filme com ela, que ela é esposa do Dr. Lewis. O Dr. Lewis foi um dos maiores professores da Universidade de Oxford, né? O homem que as pessoas faziam filas para assistir às suas aulas. E essa história é linda, eu li a biografia do Lewis e ela interpreta no cinema como esposa deste homem fantástico. É o Anthony Hopkins que faz esse papel. Imagine o Anthony Hopkins, né? Esse realmente é um grande ator. Janet Jackson, que é a irmã do Michael Jackson, completando hoje 52 anos de idade. Gabriela Sabatini, quem não lembra dessa mulher, dessa tenista? Ela lançou o perfume dela aqui no Guatemi, Gabriela Sabatini. Ela parou há muito tempo, ela já está completando hoje. Ela está completando hoje 48 anos. 48 anos. Laura Pausini, esta canta muito, maravilhosa, 44 anos de idade. E a Megan Fox, atriz e modelo americana, são esses aniversariantes de hoje, dona Magda. Muito bem. Eu quero falar sobre um assunto que interessa a todos nós, né? Que é o bloqueio de 60 milhões de reais que são devidos ao estado do Rio Grande do Sul. Em bens foram bloqueados de 12 empresários gaúchos. A Justiça determinou esse bloqueio a partir de uma investigação feita pela Delegacia da Receita Estadual de Canoas, pois essas pessoas operaram um esquema de fraudes fiscais e têm atualmente um débito de 59,6 milhões com o Rio Grande do Sul. Então, a desembargadora afirmou que há provas que indicam que estes empresários usavam uma empresa que trabalha com madeira reflorestada como testa de ferro, ou seja, entregou todo mundo, de um grupo empresarial, de modo a manter sempre saudáveis as demais empresas. O grupo é majoritariamente composto por pessoas de uma mesma família e as empresas, essas têm atuações em 3 estados aqui da nossa região sul. Então, conseguiram ser responsabilizadas bastante as pessoas físicas, não apenas as empresas, e o objetivo são de extremo, mas são legais. Né? Magda, essa notícia explodiu no fim da tarde e ela identifica a evolução que a questão cibernética hoje, a questão da informática traz, que oportuniza tu fazer o cruzamento de informações. A coisa era muito bem montada. Eles tinham 10 empresas, eles elegeram uma, botavam passivo ali, Gustavo. Sim. E o positivo nas outras 9. Claro. E ali, evidentemente, que aquela estava protegida, provavelmente em cima de alguém que não tivesse patrimônio, que não comprometesse o patrimônio. Mas os negócios eram interligados. A informática te oportuniza isso, porque tu começa a tirar notas fiscais, tu começa a comprar a madeira, as 10 empresas, e aí eles conseguiram casar isso e vendo que uma era isolada em relação às outras 9. Mas isso, só é permitido hoje, porque tu tem esse acesso à informação. O Gustavo é técnico nisso, ele pode até nos socorrer, porque senão tu não conseguiria fechar isso aí, isso dentro da Receita. É um monte de É o chamado cruzamento de dados. É o cruzamento. É impressionante. Que é a coisa das nossas contas bancárias, né? Aquela coisa, não adianta tu botar o teu CPF agora. Está rastreado. E volta 7, 8 anos, se quiser um depósito que entrou no dia 1º de janeiro de 2008, se eles quiserem saber, se eles te elegerem, eles descobrem. Olha, essa quinta-feira... Deixa eu só dar informação, porque nesse programa ninguém fica sem informação. O ator que eu fiz a confusão não era Spencer Tracy, era Lee J. Cobb. Muito bom. O parceiro
parceiro do Henry Fonda. Ok. Parceiro do Henry Fonda do filme 11 Homens e um Segredo. 12 Homens e um Segredo. E assim, ó, esse ano... De 7 Homens e um Destino. Tá bom. Esse ano, o Palácio Piratini completa 97 anos. E por esta data, né, ou em comemoração a esses 97 anos do Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori, nesta quinta-feira, vai fazer oficialmente a entrega das obras de climatização do segundo pavimento daquele prédio. Graças a Deus, porque aquilo é um forno. Aí tem os eventos, as audiências. Mas é uma curiosidade, o governador não mora no palácio, né? Normalmente o governador mora fora. Mas ele era tem a morar opção. no palácio. Sim, mas é que assim, ó, o Palácio Piratini é muito mal cuidado internamente. É difícil de tu morar ali. Por exemplo, agora é que tem, aos 97 anos do Palácio Piratini, a entrega dessas obras de climatização. E o Inclusive será... o Palacinho é outra coisa. O vice-governador mora lá, não? Não, é que Palacinho não é ali no Palácio Piratini. Eu sei, era lá na Cristóvão Colombo. Mas ele despacha lá, o vice-governador? Teve vice-governador que acho um prédio bonito. É lindo aquele prédio, mas não foi mais o mesmo depois que o MST entrou ali. Eu visitei. O MST destruiu aquilo? Destruiu. Os banheiros eu vi, ninguém me contou. Ninguém me contou. Eles botaram aquelas portas, fizeram assim, pegaram um banheiro, sabe? Com toda aquela cultura ali em termos de obras. Eles fizeram dormitórios públicos, botaram portas de madeira qualquer. E aí aquele Guilherme Boulos quer ser presidente da República. Olha, um lixo. Mas voltando ao que estamos falando agora, com licença, tá? O ato será realizado no Salão Negrinho do Pastoreio. Essa climatização vai preservar, isso aí vamos chegar no que eu quero dizer, o acervo histórico do Palácio Piratini, que reúne mobiliários de época, luminárias, decoração e pinturas maravilhosas de Aldo Locatelli. Essas obras, onde ficam os dois principais salões, que é o Negrinho do Pastoreio e o Alberto Pasqualini, diariamente recebem sempre visitas, reuniões e grandes eventos. O projeto de climatização foi aprovado pelo IFAE, que é o IFAE, é o Instituto Histórico do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, e pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É óbvio que a autorização foi necessária porque o Palácio Piratini é um bem tombado, não apenas aqui na nossa esfera estadual, mas também na esfera federal. É uma obra que não gerou custo algum em Rouanet, foi contemplada pela Lei Rouanet para que as empresas pudessem participar, né, e pudessem ter o seu incentivo, já que a Rouanet é a lei de incentivo à cultura. E essa captação desse dinheiro todo foi feito justamente pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Então, os gaúchos estão de parabéns. O Palácio Piratini, que é dos gaúchos, é do estado do Rio Grande do Sul, está completando 97 anos e, graças a Deus, vai se conseguir melhorar um pouco as condições de todas as obras, de todo o que tem lá dentro daquele lugar que é divino. Dona Magda, isso que a senhora falou com muita presteza a respeito da destruição do Palacinho, dá voto pro Bolsonaro. Isso aí que dá voto pro Bolsonaro. Destruíram, eu vi aquilo, ninguém me contou. Que barbaridade. Coisa horrível que eles fizeram. Temos notícia? Não, posso... Pode falar. Eu sempre gosto de trazer uma notícia com início, meio e fim, com fonte, essas coisas, para não ficar... Mas como essa eu ouvi no rádio, eu ouvi en passant, mas eu acho que é legal dividir, porque eu nem sabia que existe uma ONG, Mário, especialista só em lavar a roupa daqueles moradores de rua. Eu comecei a ver a entrevista, eu fiquei simplesmente encantado. E o trabalho de quantas pessoas eles conseguiram devolver, reinsetar na sociedade, porque conseguiram essas pessoas se sentirem limpas. Às vezes, aí fiquei vendo a cultura, Mário. Eles têm lençóis, moram na rua, mas alguns têm lençóis. Cama, tudo. E as roupas... Querido, tem ali no dilúvio, tem um belo apartamento com diversos quartos. O Belga da Granal, ele namorava uma menina que era moradora de rua, ele me contou.
Parou? Ó, respeito, vai lá. Um abraço. Vai, continua falando da... O meu que é o nosso querido amigo. Eu sim, continua falando. Deixa eu voltar. Deixa eu ligar. Era te esfregar. E aí, a informação é o seguinte, que a gente nem se dá conta, o morador de rua, ele usa uma roupa até não poder usá-la mais e aí põe fora. Sim. E isso faz com que não precise, então, ele lavando as roupas, eles voltam a usá-la, prolonga também a necessidade de roupa. É um trabalho extraordinário feito por uma ONG gaúcha aqui. E quem faz esse tipo de trabalho é a pessoa mais bonita que eu conheço no mundo. Porque umas pessoas que fazem isso, aquelas que vão para debaixo do viaduto, oferecer comida boa, feita na hora para essas pessoas, são divinas, como vocês que nos acompanham. Amanhã a gente volta, agora tá na hora da gente ir embora, estamos mandando embora há horas, eu tô aqui, ó, de trololó. Beijo.